Eu vou ler um texto no livro de Eclesiastes, capítulo 12, que diz assim, versículos 1 a 7. Eu vou falar hoje sobre 7 grandes crises, ou 7 crises do ser humano. E diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que cheguem os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a lua, a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se encurvarem os homens fortes, e cessarem os moedores por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pelas janelas, e as portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as filhas da música se abaterem. Como também quando temerem o que é alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira, e o gafanhoto for um peso, e parecer o apetite, porque o homem se vai à sua casa eterna, e os seus pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se rompa o cordão de prata, e se quebre o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se quebre a roda junto ao poço, e o pó volta à terra como era, e o espírito volta a Deus, que o deu. Então, este texto fala-nos da crise do envelhecimento. Há aqui muitos sinais de forma poética que fazem referência aos braços, às pernas, à visão, à audição, a dificuldades, à dentição, uma série de dificuldades que têm a ver com o declínio das capacidades físicas do ser humano. Só que o percurso da vida humana passa por várias fases. Eu vou falar de 7 fases que constituem a nossa vida, o arco da nossa existência, desde o nascimento até aos últimos dias. Sendo que algumas destas crises são mesmo previsíveis e até mesmo inevitáveis, algumas. Todos nós passamos por isso. Mas também acontece alguma coisa parecido na vida da fé. Estas crises do ser humano têm uma correspondência também espiritual na vida da fé. E eu vou passar já de imediato a falar delas, para nós vermos como há uma correlação entre a crise humana, da vida humana, da existência humana, e a crise na vida da fé. A primeira é a crise do nascimento. Do ponto de vista do bebê, quando ele nasce, é uma verdadeira crise, é uma violência. Ele está lá no útero, na barriguinha da mãe, muito aconchegado, alimentado, quentinho, com a umidade, com a temperatura necessária, adequada. E de repente ele aparece num lugar gigantesco, com muito ruído, com luz, com gente estranha, claro. Então é uma crise, e por isso é que os bebés quando nascem choram também, não é? Que é um bom sinal, é um bom sinal que os pulmões estão a funcionar. Então, mas do ponto de vista da mãe é também uma crise. Ela transporta o bebê, aqueles 9 meses na barriga, com todos os inconvenientes nos últimos meses que tem, do peso, do calor, não tem posição para estar sentada, nem deitada, e se for no verão então é terrível. E também o pai, de alguma forma, não passa esses sofrimentos físicos, mas passa o sofrimento por ver a sua mulher assim, e aquela ansiedade de ver nascer aquela criança. A Bíblia fala-nos de uma crise do nascimento interessante, com 2 pessoas, chamavam-se Esaú e Jacó. Eram gêmeos, e acontece que, mesmo ao nascer, eles já vinham em conflito um com o outro, porque diz que Jacó foi o segundo a sair, a vir à luz, e vinha agarrado ao calcanhar do Esaú, que foi o primeiro a sair. Aliás, o nome Jacó quer dizer aquele que segura o calcanhar. Então, nasceram logo numa crise e ao longo da vida ela foi-se desenvolvendo. Mas quando falamos na vida da fé, nós também nascemos para a fé, nascemos para o Evangelho, passamos do reino das trevas para o reino da luz, não é? Diz o Evangelho. Então há um nascimento, há o chamado novo nascimento, como Jesus disse a Nicodemos. Ele precisava nascer de novo.
não fisicamente, como ele estava a entender mal, mas da água e do Espírito. Ele tinha de nascer espiritualmente. Portanto, quando nós nascemos espiritualmente, há uma crise também nessa fase. Eu ainda me lembro, quando era muito novo, de ouvir contar de pessoas jovens que se convertiam a Jesus no interior do país, nesse interior inóspito, não é? Lá muito para dentro, no Portugal profundo, e a família cortava relações com aquelas pessoas, deixavam de falar, cortavam relações. Eles eram marginalizados porque tinham ido aos protestantes, ou porque agora iam aos protestantes, e eram perseguidos, e deixavam de falar com eles, e tinham todo tipo de problemas. Há uma crise quando nós nascemos de novo, é verdade, mas nós nascemos da morte para a vida, saímos do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus. Amém? A vida é feita destas coisas. Ninguém se lamenta por ter nascido, a não ser que não esteja bem da cabeça. Mas normalmente as pessoas gostam, quando estão bem, gostam de celebrar o seu aniversário, especialmente quando são mais novos, não é? Eu acho que quando são mais velhos também. Eu gosto. Depois há a crise do crescimento. É uma outra crise que vem. É as dores nos ossos, dores musculares. Eu, quando tinha, creio, 14 anos, eu tive um problema, porque dei um grande pulo, cresci muito, e fiz uma descalcificação dos ossos aqui na zona dos joelhos. Tive que andar a apanhar banhos de luz, para consolidar, digamos, os ossos, e isso deve-se a um crescimento rápido. Mas nós vemos os nossos filhos, é o calçado que já não serve, são as roupas que já não servem, que já são curtas, são as doenças infantis, são também quando as pessoas quando eles chegam à adolescência, as transformações, aquela mudança vertiginosa. É uma terra de ninguém, a adolescência é uma terra de ninguém, quando as pessoas já não são crianças, o rapaz já não é criança, mas também ainda não é um homem. Já não é uma criança, mas também ainda não é uma mulher. Está ali numa terra de ninguém, numa certa indefinição que traz problemas do ponto de vista psicológico muitas vezes. Isto fala-nos de crescimento espiritual. Pedro dizia lá na sua carta, na sua primeira carta, dizia assim: desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos o leite racional, não falsificado, para por ele vades crescendo. O crescimento espiritual é uma implicação da vida da fé. Uma pessoa não pode ficar parada, não pode ficar como uma criança. Se ficar como uma criança toda a vida, torna-se uma espécie de um raquítico espiritual. Fica doente. Então ele tem que crescer. E para crescer é preciso superar estas dificuldades, é preciso superar as dores, não dores físicas, mas algumas dores espirituais que podem surgir na nossa vida. Essa é a crise do discipulado, ou a crise do amadurecimento na fé. Todos nós passamos por isso. Quando nós nascemos de novo e conhecemos a nossa família espiritual, digamos, muitas vezes pensamos: isto é gente, tudo gente santa. Ninguém ninguém faz nada errado. E às vezes depois temos uma situação qualquer, ficamos a perceber que afinal não é tanto assim. Então nós começamos a lidar com este problema. São as dores de crescimento. As dores de crescimento. O crescimento é uma crise, constitui uma crise na vida humana, física, do ser humano, mas também constitui uma crise na vida espiritual. Então, podemos dizer que a nossa vida é feita de crises. É verdade, tanto na nossa vida humana como na nossa vida espiritual. Mas olhe, quem está vivo está sempre a enfrentar lutas, dificuldades, tribulações, coisas inesperadas, porque isto significa que a pessoa está viva. Se a pessoa já morreu, então não tem que enfrentar nada disso. A vida tem a ver com isto. Nós vivemos em constantes lutas e dificuldades, crises diferentes muitas vezes, mas elas existem. Então não é motivo para nós desistirmos ou pensarmos: será que eu estou no lugar certo? Será que isto é o mais adequado para mim? Não, são crises
são momentos que nós passamos, mas nós temos que aprender a lidar com eles. Aliás, há um segredo na vida que é muito importante. A questão não é o que é que nos acontece. A questão não é o que é que nós enfrentamos. E agora estou a falar tanto na parte da vida humana como da vida espiritual. Não é o que é que nos acontece. O problema é como é que nós lidamos com isso. Amém? Se você tiver um problema emocional e for um psicólogo, ele sabe isto, sabe esta verdade. Não é aquilo que lhe aconteceu que é mais importante. Seja um luto, uma perda, uma contrariedade, uma decepção, é a forma como você lida com isso. E como se diz em psicologia, como é que você integra isso em si mesmo. Se você conseguir integrar isso, você vai tocar a sua vida para a frente e conseguir lidar com isso. Enquanto você não integrar isso, não for capaz de lidar bem com isso, de uma forma positiva, você vai andar a patinar. Amém? Crise do crescimento. Mas depois há também uma outra crise, que é a crise da identidade, que é uma crise existencial. Há um momento em que nós chegamos na nossa vida e pensamos, afinal, quem é que eu sou? O que é que eu quero da vida? O que é que eu ando aqui a fazer? Para onde é que eu vou? Nós temos um caso interessante na Bíblia, que é o caso de Moisés do Egito. Moisés teve uma crise existencial, uma crise de identidade, que ele resolveu, mas ele passou por ela. Então Moisés era filho de hebreus, do povo hebreu, mas ele foi adotado pela filha do rei, do faraó do Egito, e foi criado no palácio, e foi preparado como sendo um futuro governante, líder no grande Egito. E chegou um momento em que ele, tendo sempre consciência da sua natureza, que era hebreu, não é? Filho de hebreus, então ele começou a ter uma certa ambivalência. Ele vivia no palácio, mas sabia que era hebreu. O seu povo, entretanto, tinha sido escravizado, tinha sido obrigado a trabalhos forçados, mas ele estava no palácio. Então ele começou a ver a maneira como os egípcios maltratavam os escravos hebreus, do seu povo. E ele começou a ver, e viu uma vez, e viu duas vezes, até que à terceira vez, ele empinou-se, e alguma coisa dentro dele se ergueu e disse, não, eu sou hebreu, eu não posso permitir uma coisa destas, que façam isto ao meu povo. E foi ter com o egípcio e deu-lhe uma cachelada tão bem assente que o matou, certamente sem querer. Mas ele queria simplesmente, com certeza, proteger o seu irmão hebreu. Tudo na boa. Passados uns dias, ele foi apartar dois hebreus que estavam a discutir entre eles, e um deles disse, mas tu queres fazer a nós o que fizeste ao egípcio? E ele pensou, espera aí, alguém viu, isto vai se espalhar, vai chegar aos ouvidos do faraó, e eu vou ter problemas muito sérios. Então ele pensou pisgar-se ali para fora. E assim fez, ele fugiu do Egito para fora. Então ele teve que, perante aquela crise de identidade, ele teve que tomar uma decisão. E muitas vezes acontece na nossa vida cristã também a mesma coisa, uma crise de identidade, a nossa identidade em Cristo. Quem é que nós somos em Cristo? Que dons é que Deus nos deu? Que ministérios é que Deus nos concedeu? Que ministério ou ministérios é que Deus nos concedeu? Que propósito tem Deus para a minha vida? E todas estas coisas colocam-nos muitas vezes em crise. Nós não sabemos bem o que é. Quem é que somos espiritualmente falando? Quem é que nós somos no reino de Deus? Não é? Então é importante nós podermos superar essa crise existencial, essa crise de identidade também, saber quem somos. É bom nós sabermos quem somos. É bom nós sabermos quem somos. Não termos confusões sobre aquilo que Deus quer de nós, sobre aquilo que Deus nos fez, a maneira como Deus nos fez, como Deus nos equipou, nos preparou para o servir, porque no fundo nós somos todos servos do Senhor. Esta é a crise da identidade. Já só foram 3, mas há mais. Isto é como na farmácia. A crise do compromisso. Há uma altura em que, na nossa vida, nós crescemos e depois nós começamos a viver a dois com alguém.
E isso é exigente, viver a dois é uma coisa exigente. Nós temos um caso interessante na Bíblia, não na área romântica ou conjugal, mas que foi o caso de Abraão e Ló. Ló era sobrinho de Abraão, pertencia ao clã de Abraão, e eles dedicavam-se à pastorícia, e então Deus abençoou tanto Ló, que ele todos eles tinham criados, que eram os seus trabalhadores, que eram pastores, cuidavam dos rebanhos, e Abraão tinha muitos rebanhos, e Ló começou a ter muitos rebanhos também, e não passou muito tempo em que começarem os trabalhadores de uns e de outros, os pastores de Abraão e os de Ló, começassem a andar à bulha uns com os outros. Porquê? Porque os pastos eram limitados, e se o gado era cada vez mais, havia menos pasto. Então, houve uma crise de compromisso, ou seja, eles tiveram dificuldade em viver juntos. E Ló seguiu o caminho que parecia mais fácil, o caminho do egoísmo, o caminho de pensar, bom, eu vou a um lugar, eles já andavam à pancada, os pastores de uns e de outros, e Abraão teve a sabedoria de chamá-lo lá acima, ao cimo do monte, e disse, olha, estás a ver aqui a extensão, estás a ver isto tudo aqui à tua volta, olha, não vale a pena andarmos dois juntos se não estamos de acordo. Não é um princípio bíblico, é melhor não andarem dois juntos se não estão de acordo, se não se conseguem pôr de acordo, porque senão estão em guerra constante, completamente. Então, olha, é assim, tu escolhe para onde é que queres ir. Se tu fores para a direita, eu vou para a esquerda. Se fores para a esquerda, eu vou para a direita. E Ló pensou mais nele do que na gratidão para com Abraão, porque Ló foi abençoado, porque estava no lugar da bênção, estava junto do homem com quem Deus tinha uma aliança, e ele desprezou isso, e então ele pensou, bom, aqui para este lado, as campinas verdes, verdejantes do Jordão, é melhor para o gado, então eu escolho esta parte. E Abraão disse, está bem, então eu vou para a outra. E nós sabemos aquilo que aconteceu, pouco tempo depois. Ló enfrentou lutas dos reis daquela região, foram feitos cativos, eles, as famílias, e tudo isso, e Abraão teve que, ainda depois disso, que enviar os seus homens para libertar Ló e para o resgatar. Então, o compromisso, a crise do compromisso, começar a viver a dois não é fácil. Quando eu faço aqueles cursos antes do casamento, dos noivos que vão casar, eu explico sempre, digo sempre, vocês são duas pessoas diferentes, vêm duas famílias diferentes, com culturas de família diferentes, portanto vocês vão se chocar um com o outro, não é? Ou porque ela não vai fazer a comida da mesma maneira como fazia a mãezinha dele, ou porque, enfim, milhentas outras situações. E, portanto, vocês vão ter que se adaptar, vão ter que ceder, vocês partem dos dois lados da ponte, vão se encontrar a meio e têm que ceder, têm que se organizar um com o outro. Quando nós começamos a servir a Deus, há esta crise que eu chamo da diaconia ou do serviço. Nós estamos a servir com alguém, sob a liderança de alguém, e com alguém. Então, se nós estamos a servir com alguém, nós temos que nos adaptar a essa pessoa e essa pessoa tem que se adaptar a nós. Nós temos que nos entender. Nós temos que, por vezes, a outra pessoa faz as coisas de forma, se calhar, que nós achamos que não era o melhor. Mas se nós podemos dar opinião, então damos a opinião. Se a pessoa aceita ou não aceita, é uma questão. Mas tem que se entender. Tem que se entender. Não podem cada um amoar e puxar para o seu lado, porque aí não vão viver em compromisso com ninguém. Aí vão estar sozinhos. E eu vou-vos dizer uma coisa. Nunca houve tanta gente no mundo sozinha como hoje. Sabe porquê? Em grande parte. Porque não são capazes de viver em compromisso. Não são capazes de vencer a crise do compromisso. Não são capazes de olhar para outra pessoa e pensar mais na outra pessoa do que neles, se vivem com outra pessoa, e vice-versa. Então esta crise é muito importante que nós a possamos vencer. E ela coloca-se essencialmente quando nós começamos a servir a Deus. Nós precisamos de compromisso com o outro que está ao nosso lado para nós podermos, em conjunto, sabendo que estamos a servir o nosso Senhor, fazermos o melhor possível, mas não pensar egoisticamente apenas em nós, mas também no outro.
Depois vem uma outra crise, que é a crise da reprodução. Depois do casal, vêm os filhos. E gerar filhos, educá-los, prepará-los para a vida, é um dos maiores desafios de qualquer pessoa. É um dos grandes desafios. É ou não é, pais? Pessoas que já tiveram filhos, é o grande desafio. Por vezes sentimos que estamos a falhar, outras vezes pensamos que estamos a passar ao lado, estamos a fazer coisa errada, porque não está a resultar. É um grande desafio. E mesmo entre homens de Deus, nós temos na Bíblia um caso, por exemplo, entre outros, de alguém que teve dificuldade nesta crise da reprodução. Ele era um sacerdote, chamava-se Eli, e tinha 2 filhos, que eram Ofni e Finéias, e a Bíblia diz lá em 1 de Samuel, que eram, pois, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Ora, veja a coisa terrível, um sacerdote que tem 2 filhos que não conhecem o Senhor. Eu acho que isto... eu conheço muitos pastores, ou vários pastores, que os filhos desviaram-se da fé, não estão na fé. E eu acredito que é uma dor muito grande para eles, porque eles sentem que falharam alguma coisa. Nós não somos perfeitos, naturalmente. Mas o sacerdote do Senhor, os filhos, morreram por causa da sua desobediência a Deus. E diz a Escritura que eram filhos de Belial. A crise da reprodução, quando vamos para a vida espiritual, quando aplicamos isto à vida espiritual, entendemos que a crise da reprodução é a crise de gerar novos filhos na fé. Porque quem gera ovelhas não é o pastor. Quem gera ovelhas são as ovelhas. As ovelhas é que dão à luz outras ovelhas. É ou não é? Embora o pastor também seja uma ovelha do rebanho do Senhor e também possa gerar filhos. Evidentemente, sim, filhos espirituais. Mas esta crise da reprodução é a crise do querigma ou do testemunho. É a crise do testemunho. Quando nós começamos a falar de Jesus, quando nós achamos que Deus quer nos usar como testemunhas, e todos nós somos testemunhas de Jesus, todo o crente nascido de novo é uma testemunha de Jesus. Foi o que Jesus disse aos discípulos no Monte da Ascensão: ser-me-eis testemunhas. Então nós somos chamados a testemunhar de Jesus, a ser testemunhas de Jesus. Isto é, a apresentar Jesus. Não é apresentar argumentos sobre Deus, não é apresentar argumentos para provarem a existência de Deus, não é apresentar argumentos teológicos, é a dizer quem Jesus é. Testemunha de Jesus é uma pessoa que conta aquilo que ele é. E depois a outra pessoa aceita ou rejeita. Nós somos apenas testemunhas. Então, muitas vezes, há esta crise da reprodução, que é a crise do testemunho. Nós achamos que é mais útil, é melhor falar de uma determinada maneira a alguém para o cativar para o Evangelho, e às vezes estamos aí pelo caminho errado. Não é esse caminho que nós precisamos. Então, nós precisamos de graça e sabedoria de Deus para esse efeito. Amém? Já só faltam 2. Depois vem a crise do ninho vazio. Quando os filhos saem de casa para constituir a sua própria família e quando os netos já não dependem de nós, não precisam do apoio dos avós, há uma sensação de perda. E muita gente não sabe lidar com isso. Infelizmente, eu já lidei ao longo da vida com muita gente que tinha dificuldades em lidar com isso. Não se preparou para esse tempo. Não vivia demasiadamente em função dos filhos e dos netos e depois não sabia o que é que havia de motivar a sua vida. E aí entram em crise. A crise do ninho vazio. É também aquela crise em que nós perdemos algum filho. Perdemos um filho. Há um caso na Bíblia interessante, que é o caso do rei Davi, que a certa altura o seu filho Absalão, que era uma estampa de rapaz, segundo parece, resolveu revoltar-se contra o pai. Resolveu começar a fazer aminar, não é? A falar contra o pai, junto do povo, dizer, se fosse eu não fazia assim, o meu pai está errado, porque o meu pai está a fazer mal. Se fosse eu que fosse o rei, não é? Estão a ver, eu ia fazer de uma maneira diferente. Não sei se não foi aqui que nasceu essa coisa chamada o populismo. Não é? E ele conseguiu regimentar umas quantas pessoas
Teve uma morte trágica, é verdade, e Davi sofreu bastante com a perda desse filho. E às vezes, na nossa vida cristã, nós também podemos sentir essa crise do ninho vazio, no sentido da perda de filhos espirituais. Pessoas em que nós investimos, pessoas em que nós gastamos o nosso tempo, pessoas em que nós abrimos o nosso coração muitas vezes e ajudamos e limpamos a porcaria que eles faziam, e etc. E, no fim, acabamos por perdê-los como filhos espirituais. Isso pode acontecer. E quando isso acontecer, faça uma coisa, lembre-se de Jesus e Judas Iscariotes. Ele investiu a mesma coisa nos 12, eles passaram o mesmo tempo todos com Jesus, eles viram a mesma coisa, eles ouviram a mesma coisa, mas um resolveu seguir por outro caminho. E aí nós não podemos fazer nada se temos consciência que fizemos a nossa verdadeira papel como pais espirituais. E finalmente, a crise do envelhecimento de que nos fala o texto de Eclesiastes que nós acabamos de ler. Saber viver com a idade que se tem a cada momento é o segredo para uma vida abençoada, não é? Nós devemos aprender a viver não apenas com 20, com 30, com 40, com 50, com 60, com 70, com 80, o que for. Aprender a viver com a idade que se tem. Quando as pessoas têm dificuldade em lidar com a idade, quando as pessoas sentem que os anos estão a passar e as pessoas têm 60 e 70 anos e querem fingir que têm 20 ou 30, isso, além de ridículo, é perigoso, porque a pessoa realmente não tem 20 nem 30. Pode fazer os botox que quiser, pode fazer as injeções havia uma artista que fazia injeções de sangue de gente nova, injeções, quer dizer, transfusões, para ficar mais nova. Já morreu. Portanto, vão lá parar todos da mesma maneira, não é? Portanto, não vale a pena nós andarmos a enganar. Então a melhor maneira é nós aprendermos a viver com a idade que nós temos. Se calhar, se nós temos uma idade mais avançada e já não somos jovens, se calhar era boa ideia tirar os tapetes lá da sala, porque há muita gente que cai de idade, tropeça nos tapetes e parte depois um fémur ou não sei o que, é uma chatice. Se calhar temos que aprender a viver, se calhar temos que escrever para não nos esquecermos das coisas. Começamos a esquecer-nos de muitas coisas. Então nós precisamos de aprender a viver com o tempo. E também já não podemos fazer certas coisas. E também não somos insubstituíveis. E também a vida tem ciclos. E, portanto, aprender a viver com o tempo, com a idade que se tem, é a chave para ter uma vida abençoada. Agora há uma coisa que eu vos digo. Davi dizia, fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Amém. Ele atesta a presença de Deus na sua vida e a graça e o cuidado de Deus ao longo de todo o tempo, independentemente de ele ser mais jovem ou ser mais velho. Há uma crise na idade da fé, por vezes também, espiritualmente falando. Também na idade da fé, na vida espiritual, às vezes há uma crise. Há o perigo de nós nos deixarmos envelhecer espiritualmente. E essa coisa vem quando nós dizemos, já na igreja há não sei quantos anos. Aquele agora, chegou agora, mas pronto, mas eu já que ando há muitos anos. Já ouvi 40 mil pregações sobre o Salmo 23 e sobre o cego de Jericó e não sei o quê. Eu já sei a Bíblia toda, eu já sei tudo, eu já sei como é que é. E quando nós fazemos isto e temos esta atitude e este sentimento, nós já envelhecemos espiritualmente. Quem não envelhece é quem está disposto sempre a mudar e a aprender. Amém, irmãos? Quem está disposto a aprender sempre. Por isso é que eu olho para pessoas mais velhas, que são pessoas que estão dispostas a desafios novos, estão dispostas a aprender, estão dispostas a conhecer, não estão contentes com aquilo que sabem, que souberam, que fizeram. Não chega. A vida é dinâmica, a vida não para. Então nós não podemos parar também. Então não nos podemos deixar envelhecer espiritualmente. Este é um perigo das pessoas mais velhas na fé, deixarem-se envelhecer espiritualmente.
Não, você precisa de aprender, você precisa de ir mais longe, você precisa de ter mais intimidade com Deus, você precisa conhecer melhor quem Deus é, porque Deus é tão grande, tão incomensurável, que você nunca vai conhecê-lo 100%, a não ser um dia quando estiver na eternidade, na sua presença. Mas enquanto estiver sujeito a esta condição humana, limitada, terrena, você vai sempre conhecer apenas em parte. Por isso a Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte. Nós não sabemos Deus completamente. Nós não conhecemos Deus completamente. Eu acho piada às pessoas. Eu conheci Deus na data tal. Conheci. Olha, eu ainda estou a conhecer a minha mulher, ao fim de 50 anos. O que é isso, conheci Deus? Eu tive o primeiro contacto com Deus. Isso está bem. Agora você está a conhecer. A vida cristã é um processo. É alguma coisa que não para. E quando você para, é porque já morreu. Vamos chegar em pé. A vida é feita de crises e elas são naturais e são fundamentais para a mudança, para o salto em frente. Tudo o que muda, repare bem nisto, tudo o que muda, muda normalmente através de uma crise. Tudo o que muda, muda normalmente através de uma crise. Não é por acaso que os chineses têm lá uma letra deles. Isto tem uma forma pictográfica, não é? De escrever a língua deles, que tanto quer dizer crise, como quer dizer oportunidade. É a mesma letra. Serve para crise ou oportunidade, porque eles consideram que a crise é uma oportunidade. E é. Porque todas as grandes mudanças acontecem normalmente através de uma crise. Na vida da fé sucede o mesmo. Diferentes fases, diferentes momentos que fazem parte do nosso processo de vida, de maturação e de propósito. Então nós devemos encarar a crise como uma oportunidade de mudança, mas sempre para melhor. Uma oportunidade de mudança, mas sempre para melhor. É preciso combater o saudosismo que paralisa. E não nos esquecermos que tudo na vida é passageiro. Diz lá o autor de Eclesiastes, vaidade de vaidades, diz o pregador, tudo é vaidade. Vaidade quer dizer futilidade. Muitas coisas na nossa vida à nossa volta são fúteis, são passageiras, não têm profundidade. O que importa não é isso. Há coisas mais profundas que importam. E Deus é aquilo que importa. O pó um dia voltará à terra, mas o Espírito volta a Deus que o deu. Amém? E quando Deus olha para a tua vida, Deus tem prazer em que tu gostes dos teus 20 anos, dos teus 30, dos 40, dos 50, dos 60, dos 70. Olha, o momento em que eu me senti, nunca me senti tão bem como a partir dos 40 anos, como pessoa. Senti-me mais seguro, mais estável, mais melhor comigo mesmo. A partir dos 40, não foi nos 20, nem nos 30, foi nos 40 anos. Mas continuo-me a sentir bem. Cada vez melhor. Sim. Já aparecendo uma coisita ali, uma dorzinha ali, uma dorzinha ali. Mas temos que aprender a viver com isso. Amém? Então, numa igreja, normalmente, numa comunidade de fé, há pessoas de várias idades. Eu ia fazer uma coisa, mas não sei, há pessoas que entretanto saíram. Mas eu gostava de que nós pudéssemos orar uns pelos outros. Neste sentido de dizer, abençoar, orar, pedir a Deus pelo irmão, pela irmã, para que Deus lhe dê graça para viver o tempo que está a viver. Quer do ponto de vista humano, quer do ponto de vista espiritual. Então, há aqui pessoas novas na fé, há pessoas novas na idade, e eu gostaria que os mais novos cada mais novo encontrasse uma pessoa mais velha, para poder orar nesse sentido, ok? E os mais velhos encontrem uma pessoa mais nova e vamos orar durante uns momentos, breves momentos. Sai do seu lugar agora, amém? E encontra alguém diferente da sua idade, de preferência, mais velho ou mais novo. Os mais novos orem com os mais velhos orem com os mais novos. E peça a Deus que te dê graça para superar as crises, quer humanas, quer da vida espiritual.